Olá, gente, estamos começando mais um Vamos Falar de Bíblia. O estudo de hoje a gente vai dividir em alguns tópicos. Estaremos estudando o nascimento de Jesus, a visita dos magos, a fuga para o Egito e a volta para Israel. Em Mateus capítulo 1, versículos do 18 ao 24, nós encontraremos a história do nascimento de Jesus. Uma coisa inusitada começa nesse nascimento de Jesus. Maria encontra-se grávida, mas não é de José, mas sim do Espírito Santo. Mas tudo isso estava acontecendo para que se cumprisse aquilo que estava proferido lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, que a virgem daria à luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. Como a gente já falou no vídeo anterior, a intenção do livro de Mateus é de falar que Jesus era o Cristo, o Messias esperado. Tanto a palavra Messias, do hebraico, quanto Cristo, do grego, significa ungido. Jesus era um ungido, aguardado e esperado entre os judeus. A situação aqui se complica pelo simples fato que Maria estava sendo prometida em casamento para José. Qual seria a resposta para ela? Apenas dizer que ela estava grávida do Espírito Santo? Encontraremos aqui um terceiro personagem nessa história, José. Uma pessoa justa que não chegou a expor a desonra pública a Maria. Ele pretendia deixar Maria secretamente. Porém, a gente percebe aqui uma intervenção gloriosa de Deus através de anjos. Um anjo aparece a José dizendo para que não temesse de ter Maria como sua esposa, porque o que tinha nela era do Espírito Santo de Deus, e o nome dele seria chamado Jesus, porque ele salvaria a muitos. Segundo o relato bíblico, encontraremos aqui José recebendo Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela até que ela tivesse o filho esperado, o Messias chamado Jesus. Em Mateus capítulo 2 a gente vai encontrar algo inusitado. Magos do Oriente vindo procurar por Jesus, aquele que eles estavam declarando que era o rei de Israel. Mateus capítulo 2, do 1 em diante, fala o seguinte: Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem seriam esses magos do Oriente? A gente pode supor aqui que esses magos eram grandes sábios daquela época, que estudavam o campo da filosofia, da astronomia, da física e de todas as áreas existentes naquele momento. Eles estavam sendo guiados por uma estrela, aonde guiaria onde nasceria o Messias. Os magos do Oriente estavam procurando onde tinha nascido o rei dos judeus. Com isso, eles foram diretamente ao rei Herodes para perguntar. E isso provocou uma inveja terrível no coração do rei. Tanto que no versículo 3 fala que tanto ele quanto toda Jerusalém ficou perturbada com a notícia. Tendo o rei Herodes reunido os sacerdotes e mestres da lei daquela época, descobriram que Jesus iria nascer, segundo a profecia, em Belém da Judéia. O desejo de Herodes era matar Jesus. E ele criou a seguinte estratégia. Ele enviou os magos para Belém e disse o seguinte: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Após o conselho do rei Herodes, os magos eles foram ao encontro de Jesus, onde ao encontrá-lo, juntamente com sua família, se prostraram, adoraram e ofereceram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Alguns declaram que esses presentes simbolizavam o ministério de Jesus aqui na terra. Ouro, Jesus como rei majestoso. Incenso, Jesus como nosso sumo sacerdote. E mirra, aquele que sofreria e que pagaria pelos nossos pecados. Em seguida, após tal momento, os magos, orientados através de sonhos, voltaram para suas cidades e não falaram com Herodes. Herodes ficou muito irado. Um anjo do Senhor fala com José em sonho para que tirasse Jesus
daquela cidade fosse para o Egito, porque Herodes procurava matá-lo. Quando passou o tempo, Herodes percebeu que os magos não tinham mais voltado. Ele ficou tão irado que resolveu matar todas as crianças de 2 anos para baixo, cumprindo-se aquilo que já estava descrito em Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Após a morte do rei Herodes, um anjo do Senhor fala com José através de sonho, dizendo o seguinte: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou a sua família e voltou para Israel. Porém, sabendo que Arquelau, o filho do rei Herodes, estava reinando em seu lugar, tendo sido avisado em sonhos, José foi para uma região chamada Galileia, na cidade de Nazaré. E com isso cumpriu-se uma profecia dizendo que ele seria chamado Nazareno. Você percebe que nesse capítulo aqui há muitos milagres, intervenções angelicais, mas a centralidade de tudo é que, independente das forças contrárias, Deus ele está no controle das nossas vidas e Ele há de cumprir aquilo que Ele prometeu. Jesus foi e é a promessa de Deus para cada um de nós. Perceberemos intervenções angelicais, perceberemos milagres acontecendo aqui, e tudo isso já tinha sido proferido há milhares de anos. Jesus era o Messias, o ungido aguardado. Então é isso aí, gente. Eu estou tentando melhorar o meu canal. A gente vai trazer mais mensagens bíblicas, mais outras temáticas também para esse canal aqui. Então, por favor, ajuda, compartilha esse vídeo, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreve se você tiver, né, a sua conta e tal. E vai ajudando aí. Faz comentários também daquilo que você curtiu, daquilo que você acha que poderia dar uma melhorada. Então é assim, gente. A gente está crescendo junto e que Deus possa estar abençoando a caminhada de vocês aí. Possamos crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe.